Existe uma dor que não grita, ela não sangra na oseimastra, não pede socorro em voz alta. É uma dor educada, silenciosa, quase invisível, uma dor que aprende a se comportar para não incomodar. Essa dor é o apego emocional. Ele não chega como ameaça, chega como abrigo, não invade, se acomoda, entra devagar, tira os sapatos na porta e se senta dentro da gente como quem diz: fica tranquilo, eu cuido. No começo, parece amor, parece cuidado, parece zelo. É quente como um cobertor em noite fria. Só depois percebemos que o cobertor pesa, aperta, oprime e não sabe ir embora. O apego é a forma mais suave e ao mesmo tempo mais cruel de autoesvaziamento emocional. Não porque destrói de repente, mas porque consome aos poucos. Ele não empurra do penhasco, ele empurra para dentro, vai nos retirando pedaços em parcelas quase imperceptíveis. Quando percebemos, já não sabemos onde terminamos e onde o medo começa. Ele se disfarça de amor porque sabe que, se viesse com o nome verdadeiro, seria reatado. Por isso usa palavras bonitas. O sei promessos, usa esperança. Diz: dessa vez vai ser diferente. E a gente acredita, não porque seja verdade, mas porque a esperança falsa dói menos do que o vazio verdadeiro. Assim começa a prisão. Mas o apego não nasce na vida adulta. Ele não nasce na decepção, nem no afastamento, nem no primeiro relacionamento frustrado. Ele nasce antes de tudo isso. Nasce antes da palavra, antes da memória, antes da consciência. Ele nasce no corpo. O bebê chega ao mundo como quem cai em território desconhecido. Tudo é grande demais, barulhento demais, intenso demais. O corpo ainda não sabe se sustentar sozinho, respirar, aquecer-se, alimentar-se. Tudo depende de outro corpo. Existir é uma tarefa compartilhada. Por isso, para o bebê, a mãe não é alguém, ela é tudo. Ela não é percebida como uma pessoa separada, mas como uma extensão da própria vida. Onde ela está, o corpo repousa. Onde ela falta, o corpo entra em desorganização profunda. Não existe pensamento dizendo: ela volta. Não existe lógica. Existe apenas o sistema nervoso tentando se regular. Quando a mãe se afasta, mesmo que por segundos, o corpo do bebê não entende a ausência, entende a ameaça. O organismo entra em alerta máximo. O coração acelera, a respiração se fragmenta. O corpo reage como se estivesse sendo lançado em um vazio profundo. Cada célula entra em alerta, cada músculo se contrai, cada batida do coração parece perguntar: vou me perder? Essa experiência não vira lembrança consciente, ela vira código, vera fundamental. A psicologia moderna chama isso de memória implícita. Um tipo de memória que não se organiza em imagens ou histórias, mas em sensações corporais. O bebê não lembra do afastamento. Ele incorpora essa experiência. O corpo aprende uma equação simples e intensa. Proximidade é segurança, distância é alerta. E o que o corpo aprende cedo, ele repete tarde. Na infância, o apego salva. Ele mantém a organização emocional. Ele garante cuidado, vínculo, proteção. O problema não é o apego em si. O problema é quando ele não é atualizado. O tempo passa, o corpo cresce, a mente amadurece, mas o sistema nervoso não recebe o aviso. O bebê vira criança, a criança vira adulto, mas o corpo continua reagindo como se estivesse à beira de se perder. E então, na vida adulta, o apego entra em cena novamente, mas agora com outro nome: amor intenso, necessidade, medo de perder, ciúme, dependência. O adulto ama, mas o corpo implora. O adulto escolhe, mas o corpo suplica. O adulto diz: eu te amo, mas o corpo diz: não se afasta. É por isso que seguramos o que já não quer mais ficar. É por isso que aceitamos menos do que merecemos. É por isso que confundimos amor com permanência. Não é fraqueza, é repetição. O apego adulto é a infância tentando terminar uma história que ficou em aberto. É o corpo dizendo: dessa vez, fica. É o medo antigo vestindo roupa nova. O apego não rompe de uma vez. Ele prefere o desgaste. Ele corrói por dentro como ferrugem escondida sob tinta nova. Por fora, tudo parece normal. Por dentro, a estrutura vai cedendo. Cada dia, uma concessão. Cada dia, um silêncio engolido. Cada dia, um pedaço de si deixado para trás. Seguramos relações vazias, como quem segura casas em ruínas, por medo de ficar sem teto. Aceitamos migalhas porque acreditamos que sem elas entraríamos em colapso interno. Diminuímos quem somos para caber onde já não há espaço. E chamamos isso de amor. Mas não é amor. É medo. Medo de ficar só.
medo do vazio, medo de existir sem referência. E por que soltar dói tanto? Soltar não dói porque é perda, dói porque ativa um alerta antigo. Quando alguém se afasta, o corpo não reage como adulto, reage como bebê. O alarme dispara. O medo não é racional, é visceral. É o mesmo medo de quando existia e dependia do outro. Mas soltar não é entrar em colapso. Soltar é atualizar o corpo para o presente. É ensinar ao sistema nervoso que agora existe chão, que agora há recursos, que agora a vida não depende de fusão. É mostrar à criança interna que ela não está mais sem apoio. Soltar é um reaprendizado corporal. Não acontece de uma vez. Não acontece sem desconforto, mas acontece. E quando acontece, algo muda profundamente. O corpo cresce mais rápido do que a segurança interna. Essa é uma das grandes tragédias silenciosas do desenvolvimento humano. O bebê aprende cedo que existir depende do outro, mas o que deveria ser transitório, muitas vezes se cristaliza como identidade. O corpo aprende a sobreviver, mas não aprende a confiar. Aprende a se apegar, mas não aprende a se sustentar. Na vida adulta, esse medo aparece como urgência, urgência de resposta, urgência de presença, urgência de confirmação. O apego adulto é um pedido antigo feito com palavras novas. Algumas pessoas amam como quem se debate em águas profundas. Não porque o amor seja intenso demais, mas porque o medo é antigo demais. Elas se agarram ao outro não para amar, mas para não entrar em colapso. Não é drama, é sistema nervoso. O apego não é apenas um hábito emocional. Ele é uma estratégia de sobrevivência aprendida muito antes de termos palavras para nomear o medo. Ele nasce no corpo, no sistema nervoso, como resposta à ameaça de abandono. Não é escolha consciente, é biologia tentando garantir a continuidade da vida. A mente adulta até entende que o fim de uma relação não é o fim da vida, mas o corpo não foi atualizado. É aí que surge a fusão emocional, quando o outro vira âncora, muleta, oxigênio. Não é amor, é dependência disfarçada de devoção. A teologia amplia essa compreensão. Ela lembra que o ser humano carrega uma angústia existencial de separação. Quando colocamos sobre alguém a função de nos salvar, exigimos do finito o que só o infinito pode sustentar. A psicologia chama de dependência emocional. A teologia chama de idolatria relacional. Ambas falam da mesma prisão. Soltar, então, é maturidade emocional e ato de fé. Não é rejeitar o amor, é purificá-lo. A cura não começa na decisão de soltar. Começa quando o corpo aprende que pode ficar. Ficar consigo, ficar no silêncio, ficar inteiro. Cada vez que a ausência não gera colapso, algo novo se escreve por dentro. Cada vez que o adulto acolhe a criança interna, uma prisão enfraquece. Soltar deixa de parecer ameaça e começa a parecer espaço. No fundo, o apego não pede amor. Ele pede segurança. Ele nasce quando existir parece instável, quando o corpo aprende cedo demais que presença pode desaparecer e que ficar só pode doer mais do que qualquer perda. Por isso, ele se disfarça de zelo, de intensidade do entrega total. Não porque queira aprisionar, mas porque não sabe respirar sem garantias. Mas chega um momento, quase sempre silencioso, em que continuar se agarrando custa mais do que soltar. É quando o corpo, cansado de viver em alerta, começa a pedir outra coisa. Não mais fusão, mais sustentação. Não mais promessa de permanência, mas chão interno. É aí que a verdadeira transformação começa. Quando entendemos que amar não é se misturar, que vínculo não é dependência e que presença não precisa ser garantida para ser real algo. Se reorganiza por dentro. O medo deixa de comandar as escolhas. A urgência perde força. A identidade encontra contorno. O amor, então, deixa de ser pedido e se torna oferta. Não mais um fica para que eu exista, mas um fico porque escolho. E talvez essa seja a travessia mais difícil e mais libertadora da vida emocional adulta. Perceber que aquilo que um dia nos salvou não precisa nos governar para sempre. Que podemos honrar nossa história sem viver presos a ela. Que é possível amar sem desaparecer. Quando o apego cai, não sobra vazio, sobra espaço. Espaço para um amor mais inteiro, para relações mais livres, para uma vida que não se constrói mais no medo de perder, mas na coragem de existir sem se agarrar, sem se anular, com presença, com verdade, com chão. Se você se identificou com essa jornada e sente que é hora de começar a sua própria travessia para se libertar do apego, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. E lembre-se, se essa dor estiver muito intensa, procure ajuda profissional.
Você não está sozinho. Obrigado por assistir e até a próxima.